Fala, tripulantes, sejam bem-vindos mais essa semana, que venha ser uma semana assim com muitas conquistas, com muita expectativa e que realmente Deus possa fazer algo extraordinário na sua vida. Então seja muito bem-vindo ao estudo dessa semana. E eu gostaria de começar com uma pergunta: o que te impede de conhecer a Jesus? O que te impede de se aproximar, gerar um relacionamento, uma intimidade com Jesus? Eu te faço essa pergunta porque é normal a gente falar que conhece Jesus, de saber tudo aquilo que Jesus já fez na vida de muitas pessoas, como milagres, cura, portas abertas de emprego ou de um negócio ou de alguma coisa que você tanto queria, algum feito que Deus realizou na vida de pessoas. Mas conhecer Jesus só de ouvir falar é algo muito superficial. E eu quero retratar essa pergunta que eu estou fazendo para você realmente parar um momento para poder pensar com uma história que tem na Bíblia, que está lá em Lucas 19, a partir do primeiro capítulo, que fala o seguinte: fala da história de Zaqueu, e eu sei que muitas pessoas conhecem essa história. Ele era um publicano, e a palavra de Deus fala o seguinte, que Jesus, em Jericó, e atravessava a cidade, e havia ali um homem muito rico, chamado Zaqueu, e ele era o chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus porque ele escutava muito falar de Jesus. Por onde que Jesus passava, uma multidão acompanhava Jesus e ali milagres aconteciam. Jesus ele falava a respeito do reino de Deus e todo mundo ficava muito maravilhado com o que Jesus fazia. E muitas das vezes acontece exatamente isso conosco. A gente ouve falar o que Deus fez na vida de outra pessoa, fica maravilhado com o que Deus fez na vida de outras pessoas, mas nós mesmos, às vezes, não experimentamos aquilo que Jesus tem para nos dar. Então a gente às vezes acha que isso é suficiente, que isso basta. Então Zaqueu, ele ficou maravilhado de escutar tantas coisas que Jesus estava realizando naquela época, naquele tempo. Então ele falou assim, eu tenho que conhecer esse Jesus. E olha só o que a história fala. Então, Zaqueu, ele queria conhecer Jesus, mas sendo pequeno de estatura, não conseguiu por causa da multidão. Assim correu e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava passando por ali. Eu quero chamar a atenção aqui num ponto muito importante. O que tem te impedido de conhecer Jesus? Talvez você vai falar que é o pecado, que são transgressões na sua vida, que são momentos de tristeza, de agonia, ou é por conta da religião, ou é por conta da própria igreja, algum motivo que você passou ali e que você ficou, chateado, que você não ficou satisfeito com alguma tratativa, ou que você ouviu falar. E tem várias coisas que bloqueiam você de conhecer Jesus. Que talvez, no caso ali de Zaqueu, era exatamente a multidão. A multidão impedia Zaqueu de chegar até Jesus. Talvez são preconceitos que te impedem de conhecer Jesus. Talvez são, coisas que você colocou na sua cabeça que realmente tem impedido você de se aproximar e gerar essa intimidade com Deus. Eu creio que quando você se libertar dessas amarras, dessas circunstâncias que te impedem de dar um passo de fé, um passo de amor, uma decisão de falar assim, deixa eu conhecer Jesus de forma mais próxima, de forma mais íntima. Não só de ouvir falar, de falar aquilo que Jesus realizou na vida das outras pessoas, mas você começar a experimentar aquilo que Deus quer para a sua vida. Você, na verdade, começar a receber os sinais, os milagres, as bênçãos que Jesus tem para você também. E talvez o passo que você está precisando dar é ser como Zaqueu, indiferente das circunstâncias que ele estava vivendo naquele momento, indiferente se ele era um homem rico, se ele tinha poder, mas faltava algo dentro do coração dele. E a palavra de Deus fala que faltava alegria. Então, ele queria não só conhecer Jesus,
mas ele também queria receber aquilo que Jesus tinha para ele. Não só porque ele pode fazer milagres, mas porque ele quer realmente te abençoar você. Só que precisa de você se posicionar, precisa de você querer também se relacionar com ele. Eu já falei aqui e eu canso de falar, mas talvez seja novo para alguém, que realmente a gente precisa se colocar à disposição de Deus à medida que a gente vai nos doando, à medida que a gente vai se relacionando. Jesus, ele vai se relacionando com nós, porque Jesus, ele é muito educado, ele é muito cordial, ele não vai chegar atropelando, ele não vai chegar abrindo a porta, estourando tudo para poder forçar você a querer ele. Pelo contrário, ele sempre vai estar de braços abertos para você. E a partir do momento que você dá o passo e falar eu te quero, ele te quer. Na verdade, ele já está te querendo há muitos anos, há muito tempo, mas ele precisa que você venha dar esse passo. A palavra dele fala o seguinte, lá em Josué 1:9, fala, seja forte e corajoso, não temas e não desanima, porque eu estarei com você todos os dias. Isso é um pouquinho de conhecer Jesus. Lá em Filipenses 4:13 fala, posso todas as coisas em Jesus Cristo, que é aquele que me fortalece. Assim como a palavra de Deus também, lá em Isaías 40:29 fala, ele fortalece aquele que está cansado e dá vigor ao que está desanimado. Talvez você já cansou de tentar várias vezes, mas a palavra de Deus fala, eu te dou força, eu te dou vigor, e às vezes é isso que você está precisando, que quando você conhecer Jesus, aquilo que tem te desanimado, aquilo que tem feito você ficar cansado, ele vai te fortalecer para você continuar firme e forte na presença dele. A palavra de Deus lá em 1 João 1:9 fala, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Injustiças que às vezes bloqueou você de chegar perto de Jesus, de coisas que você não aceita que aconteceu na sua vida, e às vezes você tem colocado a culpa em Deus. Mas às vezes você precisa entender que ele não é culpado disso, porque muitas das decisões que a gente toma, muitas das ações que a gente toma, sequer às vezes a gente parou para poder consultar a Deus, e a gente foi às vezes ali na empolgação, na questão do momento, a gente toma decisões erradas e depois a gente quer colocar a culpa em Deus. Então quem sabe o que está te impedindo de conhecer Jesus foi situações da vida que você colocou culpa nele sem ele ter culpa, e agora eu estou te falando que ele te perdoa, que ele quer tirar todo o peso que está em cima de você, todo o fardo, todo o jugo, e ele quer fazer com que você venha caminhar junto com ele. Ele quer te pegar pelo braço, ele quer caminhar junto com você, ele quer te levar em lugares que você nunca viveu, que você nunca usufruiu, porque você até hoje não se permitiu a conhecer Jesus. Faça uma reflexão daquilo que te impede verdadeiramente de conhecer a Jesus. Tenta se livrar de tudo isso e seja, corajoso ao ponto de falar, agora eu quero conhecer esse Jesus que tanto eu vi só falar, mas eu quero experimentar, eu quero viver, eu quero sentir. E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz, porque o importante é a gente chegar lá no fim e estar junto com Deus e receber a nossa salvação. Eu espero que você tenha compreendido esse estudo, que você venha realmente entregar sua vida para Jesus, e não é por conta de a gente somente conhecer Jesus que tudo vai ser um mar de rosas, tudo vai ser mil maravilhas, mas a questão é que a gente tem certeza que lá no final, na eternidade, a nossa salvação está garantida, porque aqui na terra é passageiro, aqui na terra a gente vai ter tribulações, a gente vai ter dificuldades, mas Jesus ele sempre vai estar conosco, porque o mesmo Deus que às vezes ele te coloca em aprovações para a gente crescer, para a gente fortalecer, para a gente amadurecer, é o mesmo Deus que vai te dar o livramento, é o mesmo Deus que vai te dar a proteção, é o mesmo Deus que vai te cuidar, que vai zelar por você e vai tirar você dessa situação. Então creia nisso e que Deus te abençoe e até o próximo estudo. Um grande abraço. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço.